Fala, meu povo, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Professor Damas Azevedo de volta contigo. Quero trazer um vídeo para você falando de um assunto extremamente fácil de trabalhar, muito tranquilo, com uma codificação pequena. Tô de sacanagem, eu quero falar com você do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu já vou deixar claro aqui logo no começo desse vídeo, tá? Mesmo que você não vá fazer esse concurso do TJ Paraná, eu vou fazer o TJ do Pará, vou fazer o TJ do Rio de Janeiro, sei lá, TJ de Pernambuco. Não interessa para onde você estiver fazendo um concurso de Tribunal de Justiça, você já deve ter percebido que a tendência é que você tenha que estudar o regimento interno do tribunal, né? Então, é um negócio que cai em todos os tribunais de justiça, você vai acabar tendo que estudar a lei de organização judiciária, tem alguns que cobram, outros não, mas regimento interno é um troço que não tem como fugir. E normalmente é um dispositivo muito grande, com muita informação, e por ser um documento de organização, é uma bagunça do ca... Então, assim, eu preciso que você entenda que, apesar dessa aula ser voltada para a galera do TJ Paraná, você consegue pegar muita informação que eu vou trazer aqui para utilizar no seu estudo. Então, ó, se liga, esperteza que a gente consegue ir longe juntos. Estamos juntos? O TJ Paraná tem um regimento interno bem tranquilo, são cerca de 665 artigos por ali, se eu não me engano, são 665 artigos. Uma coisa que você estuda em um dia, né? Bem de boa. Óbvio que não. Só que tem um detalhe interessante. Toda vez que você vai estudar regimento, código de ética, legislação de organização judiciária, né, lei orgânica, sei lá, vai fazer Ministério Público Rio Grande do Sul que está para rolar aí agora. Tem a lei orgânica do MP do Estado, tem a lei orgânica do MP da Casa do Inferno. Cara, toda vez que você vai estudar legislações institucionais, vamos falar assim, né, que o pessoal gosta de chamar, e não está errado, você passa por um processo de tentar pensar seriamente em desistir da vida. Por quê? É complicado estudar esse tipo de lei. É muito específica, muito técnica, muito detalhada, muita formalidadezinha. Só que para você estudar esse tipo de coisa, é essencial que você saiba estruturar esses documentos. Por mais que esses documentos venham bonitinhos, capítulo, título, a porra toda, a organização de estudo ela também tem que seguir uma lógica. É óbvio que você não vai estudar 665 artigos. Isso é óbvio. O que você precisa saber é quais são os pontos essenciais de conhecimento e como que esses pontos se comunicam. Então, assim, você estudar regimento interno pegando do artigo 1º para frente, igual muita gente faz, claro que é o caminho mais normal para quem não tem muito conhecimento, mas não é o melhor caminho. Porque, às vezes, o que está no artigo 1º ele é complementado pelo 3º, que você vê lá no artigo 98, uma regra que volta para o 51. Por que eu estou dizendo isso? Se você souber estruturar o documento antes de começar a estudar, é óbvio que você vai ter uma visão mais lógica. Porque você não vai ver, por exemplo, hoje falar de eleição e daqui a 5 meses você está... Estou brincando, muito tempo já. Daqui a 5 semanas você está estudando um outro assunto e você precisa voltar a falar de qual é o processo de eleição dentro de um tribunal, sabe? Então, assim, quando você consegue estruturar isso, porra, peraí, eu vou falar de eleição, em algum momento eu vou ter que estudar a composição do TJ, vou ter que estudar uma composição de sei lá, de uma comissão, de alguma coisa ali. Eu não estou falando necessariamente de regimento interno só, eu vou ter que saber uma coisa de eleição. Poxa, eu preciso conhecer quem é o presidente, o vice, como é que funciona essa questão, essas escolhas. Então, assim, é muito importante você saber estruturar a lei, você conseguir fazer com que os artigos se comuniquem de uma forma. Ao invés de você ficar vendo metade do assunto hoje, metade semana que vem, você vê tudo numa sequência só. E aí a construção lógica é muito mais tranquila. Eu vou mostrar isso para você na tela, calma. Mas eu estou falando isso para você porque é isso que faz diferença na sua preparação. Muita gente não acredita, não dá para estudar um regimento interno desse, 1 mês e pouco, 2 meses da prova. Cara, se você já tem isso preparado, é óbvio que você consegue. Agora, se você tem que sentar, ler a legislação toda, ver o que é importante, estruturar, que é o que eu faço quando eu monto minhas aulas, e eu levo muito tempo montando aula todo dia praticamente, é óbvio que se você for fazer isso por conta própria, você não vai conseguir. Se você já tem isso montado, é muito mais prático. Foi por isso que eu lancei o meu programa CSM TJ Paraná e eu tenho lançado diversos outros programas específicos para vários concursos, porque eu já estou aqui trazendo para você toda a estrutura de aula, não só eu, como a minha equipe de professores e professoras, claro, e também tem todo um planejamento já construído do que estudar naquele dia, qual ponto você vai ver, qual aula vai falar com qual aula na próxima oportunidade. Então, só para você conhecer, tá? Fica aí o convite, vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo.
a minha página principal, que tem todos os programas, inclusive o CSM Carreiras, que é o meu programa mais completo, tá? Cada um tem uma página específica, detalhando o funcionamento, equipe, tudo bonitinho, e aí você pode conhecer mais detalhadamente o meu trabalho e saber como que funciona uma organização de qualidade para você só se preocupar em sentar, abrir uma planilha, estudar e meter o pé. Tá? Então já deixa o convite aqui logo de cara, aproveitando essa oportunidade, e vamos começar o vídeo de agora. Vamos nessa? Eu trouxe aqui 3 questõezinhas, tá? Sobre regimento interno do TJ de concursos, obviamente, anteriores, né? E essas 3 questões, elas estão, sim, atualizadas, mas eu peço que você tenha um certo cuidado, tá? A nossa resolução é de 2010, a resolução número 1 do tribunal, normalmente é, só que ela tem atualizações até maio de 2025, salvo engano, do momento que eu estou gravando este vídeo para você, tá? Então eu peço que não é em maio, tá? Mas do momento que eu estou gravando, a última foi ali em maio de 2025. Então eu peço apenas que você tome cuidado e que você tenha acesso ao documento correto. Outro problema de estudar esse tipo de legislação ou de ato normativo é você encontrar o atualizado, que não é tão fácil quanto muita gente acha. Tá? Às vezes é mais fácil você procurar pelo nome, você procurar pelo tipo de documento. Tem toda uma técnica para você chegar e confirmar que está realmente no documento mais atualizado. Tá? Então, muito cuidado com esse pequeno detalhe. Mas vamos começar o nosso trabalho aí com essa primeira questãozinha que fala, segundo o regimento interno do TJ Paraná, o órgão desse tribunal, que é composto exatamente por 25 desembargadores, é o... Ó, aqui já começa um detalhe, tá? Se você está estudando direito, você sabe que estudar Tribunal de Justiça necessariamente vai te fazer estudar Poder Judiciário. E não tem lógica nenhuma você já estar vendo o regimento interno se você nem estudou Poder Judiciário no direito constitucional. Não tem lógica. Isso que é um planejamento montado para você estudar com estratégia e com lógica de aprendizado. Tá? Então não tem nenhum motivo para você, já vou ver regimento interno logo. Porra nenhuma. Vê Poder Judiciário primeiro. Uma das coisas que você aprende é que existe essa possibilidade de construção de um órgão dentro dos tribunais que tem um funcionamento um pouco mais descentralizado do pleno e que facilita quando o tribunal tem gente pra cacete. Só de saber isso você já pensa, porra, tá, eu conheço, é o tal do órgão especial. Ah, legal, cara. Então eu já consigo eliminar A, B e E. De cara, você já matou 3 possibilidades. Tribunal pleno, pelo amor de Deus, nunca, né? Como ele é composto exatamente por 25, segundo a nossa questão aqui, só pode ser o órgão especial. Mas aí ele fala o seguinte, que exerce atribuições delegadas pelo Conselho da Magistratura, que exerce atribuições ou competências delegadas pelo Tribunal Pleno. Cara, se você entendeu qual é a função do órgão especial, eu até brinco nas minhas aulas que ele é um mini tribunal pleno. Porque o que é o tribunal pleno? É a reunião de todos os desembargadores para lidarem com uma causa, com uma matéria ou com um assunto. O que é o órgão especial? É uma parte desse tribunal se reunindo. Então, ele recebe a maioria das funções do tribunal pleno. Só de saber isso, você já matava a questão. Só de saber isso já era a letra D. Sabe? Você já sabia que não... Eu fiz muito bem em marcar um X em tudo, né? Quando a resposta tem que ser marcada com X. É um idiota, né? Mas tudo bem. Você já de cara identifica que é a letra D. Então, assim, eu não fiz esforço nenhum, eu não li regimento interno, eu só usei o conhecimento do direito constitucional, que é o que eu estou falando. Se você sabe estudar corretamente, você já viu isso sem querer querendo, já diria o nosso querido ídolo Chaves. Mas, mesmo assim, vamos lá. O artigo 91 do regimento interno vai falar: o órgão especial será composto do presidente, do primeiro vice-presidente apenas e do corregedor, 3, e mais 22 desembargadores, logo totalizando 25 membros, beleza, já encontramos. A representação de 1/5 dos integrantes do órgão, originários da classe de advogado e Ministério Público, e aqui você também não perde tempo, porque se você estudou o Poder Judiciário antes, você já sabe o que é o tal do quinto constitucional. Então eu não tenho nem que ficar te explicando o quinto constitucional aqui. Você está vendo como é que um estudo com lógica facilita a sua vida? Aqui você já bate o olho, o quinto constitucional, tranquilo, beleza, já sei que porra é essa. É só você saber que 3 vagas são antiguidade, 2 por eleição, porque desses 25, 5 vêm pelo quinto. Beleza, até aí dane-se. Das 25 vagas de desembargadores, 13 serão por antiguidade e outras 12 por eleição. E aí você tem que fazer o cálculo certinho para saber exatamente quais são esses 12 por eleição, né? Porra, convém. Quer dizer, fazer cálculo não, né? Entender quais são os cargos que vão chegar por eleição, tá? Só que aí ele comenta, na forma do artigo 24, parágrafo 5º,
respeitado o estabelecido, isso que dá aquele falar e ler ao mesmo tempo, né? Do artigo 92, que é o quê? A questão do quinto constitucional. Então, peraí, eu preciso ir lá para o artigo 24, porque a própria lei está me falando para ir lá. E ele vai trazer para você como que vai funcionar eleição de cargos de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, corregedor-geral de justiça, e você já sabe que alguns desses caras vão compor o Tribunal de Justiça no seu pleno e, consequentemente, né, o órgão especial. Alguns são automaticamente inseridos no órgão especial. Lembra? O presidente, o primeiro vice e o corregedor. Então, na real, não são necessariamente eleitos apenas para compor o órgão especial. Eles são eleitos por um cargo diretivo e automaticamente já estão lá. E aí tem toda aqui em sessão virtual, que vai acontecer das 8 às 13 no segundo escrutínio, não sei o que lá, e parágrafo 5º fala que é escrutínio secreto. Beleza, já sabemos como é que é o processo eleitoral. Só que aí eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Porque, assim, a questão ela não parou apenas qual é o órgão, ela também parou para saber de onde que a competência desse órgão surge. E o artigo 94 deixa claro, são atribuições do órgão por delegação do pleno, além de outras previstas em lei. Então você vê que essa questão a gente matava com dois artigos, basicamente, o 91 e o 94. Só que se você sabe o que você está fazendo, é óbvio que você não vai apenas olhar o artigo 91. Se você entende que tem uma composição, você precisa saber como que essa composição é feita. E aí você vê a regra do quinto, você vê a regra da eleição, quantos são eleitos, quantos não são, como que essa eleição funciona. É assim que você tem que montar o teu estudo. Você não pode apenas, beleza, já sei a composição, tem 25, foda-se. Não, você tem que saber como que esses 25 chegaram lá. Pelo menos isso eu preciso que você saiba. Então você vê, beleza, são artigos sequenciais, ótimo, tranquilo. Mas você reparou que eu não trabalhei necessariamente parágrafos únicos e não sei o quê, porque normalmente tem parágrafos nesses artigos aqui. Não, o que me interessa é o caput de cada um, porque o tópico é um. Eu não vou ficar lendo o parágrafo ainda, isso só quando for necessário, tá bom? Próxima questão. Segundo o regimento interno do TJ do Paraná, responde pelo poder de polícia do tribunal como regra geral, isso aqui é a mais fácil do mundo. Só que ele deixa claro como regra geral, presidente. Isso porque está no artigo 483. Sim, se você souber o que você está fazendo, você não estudou 482 artigos antes de chegar aqui, eu te garanto, tá? O presidente responde pelo poder de polícia, podendo requisitar auxílio de outra autoridade quando necessário. Agora, presta atenção nisso aqui. O poder de polícia nas sessões e audiências compete a quem presidi-las. Porque para chegar aqui, você já estudou a lógica das sessões, a construção interna dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça. E, consequentemente, você já entende que existe uma sessão que é presidida por uma pessoa que não é o presidente. Porque se o presidente for presidir todas as sessões e audiências também, convenhamos que é mais fácil tudo passar pelo pleno, porra. Então é óbvio que existe isso. Por isso que a questão falou como regra geral. Porque se ela deixasse isso aqui de fora, responde pelo poder de polícia do tribunal. Você tem que responder, não faço ideia. Ou, sei lá. Por quê? Porque tem um monte de gente que pode ser. Vai de acordo com a resposta que você tem aqui. Mas é claro que ele destacou a regra geral, porque a gente está falando do presidente, tá? Inclusive, uma coisa importante é que o artigo 484 vai trazer o procedimento de comunicação de irregularidade. Quando o presidente identifica desacato ou desobediência a uma ordem do tribunal, do desembargador ou de um substituto do desembargador, o presidente comunica ao procurador-geral para que ele tome providências. Nos outros casos, o presidente manda para a autoridade competente e vai de acordo com quem cometeu irregularidade. E aí, feita a comunicação, espera 30 dias. Se passaram 30 dias e ninguém instaurou um procedimento para verificar aquela irregularidade, o presidente vai chamar o órgão especial e falar, meu povo, vamos dar porrada nessa galera aí? Vamos resolver? E aí eles resolvem, tá? De novo, eu estou só passando, isso aqui não é uma aula completona, muito menos isso aqui é eu quero que você responda e acerte. Quero que você entenda como que você tem que estudar, o que você tem que estudar e como enxergar um regimento interno corretamente, tá? E por último, essa questão aqui eu trouxe ela porque é a maior possibilidade que nós temos na nossa prova de agora com o Instituto OACP, porque esse daqui é o formato de questão que o Instituto OACP adota bastante, tá? As questões anteriores foram de outras bancas. Essa daqui também, que eu me lembro, não é necessariamente do OACP não, tá? Mas é a cara.
E para você que ficou comigo até aqui no vídeo, isso aqui é um plus de benefício para você ter assistido esta merda até agora. Por quê? Porque eu estou te dando exatamente o formato de questão que a banca gosta, que não é o formato dos dois anteriores que nós vimos. Por que eu estou falando isso? Porque o Instituto OACP adora fazer isso aqui, ó. Sobre o funcionamento do tribunal, assinar a alternativa correta. Ou seja, eu vou colocar na letra A o artigo tal, na letra B eu vou colocar um outro artigo e que se exploda. E é o tipo de questão que ferra 99% da galera que estuda para concurso. Por quê? Porque a galera tem aquela mania de, estudar apenas o que mais cai, como se fosse possível identificar isso em ato normativo, porque cai pouco disso aqui. Então é óbvio que vai ter uma concentração maior de questões num assunto, não necessariamente ele vai cair, e é óbvio que vai ter uma quantidade menor de artigos espaçados para você identificar as questões. Você não tem aí 10 mil questões de resolução número 1 de 2010 do TJ. Você não tem aí 900 questões de regimento interno, é óbvio que não. Então, você trabalhar com esse papo de o que mais cai, você trabalha com uma amostragem muito pequena. Não funciona esse tipo de análise, mas vai falar isso com o youtuber, né? Que a galera não sabe o que está fazendo, acha que inventou a roda, mas deixa pra lá. Eu estou há 22 anos nessa maldita vida, nessa fucking vida de dar aula, que eu amo, inclusive. Obrigado por vocês existirem. Inclusive, se eu não fosse vocês, eu estaria fazendo outra coisa, provavelmente vivendo. Mas a ideia é que, obviamente, você precisa entender que esse tipo de banca adora pegar o regimento interno e vou pegar o artigo 9º, depois eu vou pegar o artigo 40, vou pegar o artigo 330. Não tem uma lógica. Só que existe um tópico principal aqui: funcionamento do tribunal. E galera, se você entende qual é o que significa tratar funcionamento, você entende que não é estudar tudo. É você ver composição, é você ver competência, porém não todas, é você entender estrutura, é isso que pega. Só que aí vamos lá. Para cada alternativa, eu trouxe um artiguinho para você, porque eu sou uma pessoa muito boa. Claro que minha aula não é assim, pelo contrário, meu aluno faz o contrário. Meu aluno já sabe esses artigos e já mata com facilidade. Mas eu quero mostrar para você. A alternativa A fala o seguinte: o TJ é dirigido pelo presidente, pelos vices, pelos desembargadores, pelo corregedor. Já parei por aqui, até pelo desembargador, né? Porque você sabe que cúpula diretiva, claro que vai ter desembargadores, mas esses desembargadores em funções específicas. Isso é o que nos fala, inclusive, o artigo 5º. A cúpula diretiva do TJ é constituída pelo presidente, pelos vices, pelo corregedor-geral de justiça e pelo corregedor. Então já fica de cara a letra A errada pelo surgimento dos desembargadores. Então é praticamente a cúpula diretiva é todo mundo, já que isso aqui é composto por desembargadores, né? O TJ funcionará em tribunal pleno, órgão especial, conselho da magistratura e órgãos fracionários, na forma que dispuserem lei e regimento interno. Isso aqui é um ponto interessantíssimo e muito inteligente dessa questão. Porque, veja, se você olhar o artigo 4º, você vai ver a composição. E você vai ver o tribunal pleno, tá aqui, beleza. Órgão especial, tá aqui. Conselho da magistratura, tá aqui. Cúpula diretiva, é óbvio, é um órgão fracionário. Ouvidoria é um órgão fracionário. 8 sessões civis, sessão criminal. Na verdade, se você parar para ver, esses caras aqui são os órgãos fracionários. Óbvio que cada desembargador é um órgão também, assim como um juiz, tá? Mas a ideia é que órgão tecnicamente fracionário é aquele em que você pega a totalidade dos membros de uma instituição e faz ali o apontamento para que cada um vá compor uma estrutura, e esses órgãos fracionários recebem competências fracionárias. É para dar celeridade, para dar um funcionamento mais efetivo para o tribunal. Não estou dizendo que os outros não sejam, tá? Só estou dizendo que esses daqui são os órgãos mais tradicionais. E se você olhar a letra B, ele vai falar, ó, tribunal pleno, órgão especial, blá, blá, órgãos fracionários na forma que dispuserem a lei. Tecnicamente falando, não está errado. Logicamente falando, os principais órgãos realmente fracionários estão aqui. Mas, pô, cúpula diretiva, são alguns membros. 135 desembargadores, atualmente é a quantidade que existe lá, né? 6 câmaras, 20 câmaras, tal. Como eu falei, o desembargador é um juiz é um órgão do Poder Judiciário por conta própria, então ele por conta própria seria um órgão fracionário. A ideia é que eles usaram a terminologia órgão fracionário para poder apontar o resto, e isso é muito comum em regimentos internos. Tudo aquilo que não é o pleno, que não é órgão especial, que não é um conselho,
vai ser um órgão fracionário, apesar que eles também seriam órgãos fracionários, tá? Então usaram uma técnica interessante de usar uma terminologia meio aberta. Inclusive, esse artigo 4º é um bom exemplo de cuidado com legislação desatualizada, porque a gente teve alteração em 2022 e também em 2025. Se eu não me engano, esse último aqui foi 2025, por exemplo, que foi renovado, né? Isso aqui é um troço que vai sempre sendo atualizado porque muda a composição. Vou deixar a letra B de pé, tá? Deixa ela quietinha aí, vamos ver. O presidente, o vice, o corregedor e o corregedor, né, porque eu tenho preguiça de ler o resto, integrarão câmaras ou grupo de câmara na falta dos seus membros. E aí nós vamos lá para o artigo 9º, que ele fala: presidente, os vices, corregedor-geral, né, não integrarão sessões ou câmaras e, ao deixarem o cargo, ocuparão o lugar deixado pelos novos eleitos. Então, na verdade, não tem esse negócio de ocupar o local quando tem ausência. Eles só vão ocupar quando eles saírem do cargo deles e alguém for eleito. Então, eu saí da presidência. Quem foi eleito presidente era na composição de uma Câmara, por exemplo. Então eu vou para o lugar dessa pessoa, essa pessoa pega meu lugar na presidência. Não, eu não vou, porque eu já tenho atribuição para um caramba para ficar me preocupando com grupos ou câmaras, tá? Então não integrarão. Faltou só o não para ficar legal. O TJ será presidido pelo governador do estado. Se você já continuou lendo, já está errado, porque qualquer pessoa normal sabe que não tem porra nenhuma a ver o governador do estado. É o chefe do judiciário e o chefe do executivo. Pelo amor de Deus, né? O governador do estado for chefe do judiciário também, a gente se mata, né? Aí não vai ser, você não vai ter a separação de poderes que a Constituição exige no artigo 2º. O artigo 10 deixa claro: o presidente é o chefe do poder judiciário e nos seus impedimentos será substituído pelo primeiro vice-presidente. Quem é o chefe do poder judiciário em um estado? É o presidente do tribunal. Tá? Atualmente é uma desembargadora, inclusive, que é a primeira desembargadora que assume a presidência do TJ Paraná. Beleza? Então, assim, galera, é isso. Eu só queria mostrar para vocês a lógica de estudar, que eu sei que não é fácil, mas quando você tem uma pessoa que sabe o que está fazendo, constrói isso para você melhor, tá? Então é óbvio que você... Ah, mas dá, poxa, eu vou fazer com um cursinho online e tal. Beleza, você vai entrar lá, vai ter, sei lá, 800 aulas de regimento interno, você que se vire para encontrar o que realmente interessa. Claro que você tem que saber estudar corretamente. O meu programa faz todo esse planejamento, te mostra como estudar, te mostra como seguir a planilha corretamente, para você conseguir, sim, entrando hoje, que seja o caso, até a prova, ter uma preparação de baita qualidade. Só tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Se você por acaso entrar lá na página do TJ Paraná e não estiver mais disponível, é porque a gente fecha inscrições quando a gente percebe que não tem mais tempo hábil para você fazer um planejamento eficiente e se preparar com qualidade para a prova, tá? Porque a gente não é cursinho que tem por aí que fica aceitando gente um dia antes da prova só pelo dinheiro, não. Nossa preocupação é que você tenha uma preparação de qualidade. Se a gente perceber que não dá mais tempo, realmente não dá mais tempo. Então, por acaso, caso você clique no link e não tiver mais disponível lá, é porque a gente tem muito respeito por você a ponto de não ficar aceitando alunos e alunas novos a qualquer momento. Beleza? Beijo no coração, obrigado pela paciência. Desculpa o vídeo muito grande, mas eu queria conversar um assunto bem puxado que exigia um vídeo maior. A gente se vê numa próxima oportunidade.